Olá, boa noite, tudo bem? Chegando aqui para realizar um sonho, né? Durante muito tempo eu pensei em fazer esse canal, eu sonhei com ele, pessoas me fizeram desistir, aí eu retomei de novo, e assim já venho brigando comigo mesmo desde o ano passado para retomar isso, mas sempre a gente não acha esse momento. Hoje eu resolvi, esse é o espaço de começar. Então, eu estou aqui hoje para fazer essa abertura do meu canal, na verdade. É um canal que eu quero dar espaço ao conhecimento, ao aprendizado, às pessoas do bem que querem compartilhar isso. Não tem nenhuma restrição nesse aspecto, né? Inclusive, o contraditório, ele é muito bem-vindo para que você compartilhe e cresça. As perguntas, muitas vezes sem resposta, mas não importa. O que importa mesmo é estarmos aqui, falando, conversando. E para esse primeiro, eu fiquei pensando muito o que eu ia fazer. Eu cheguei até a marcar uma entrevista com um engenheiro em Belo Horizonte, uma pessoa que está se especializando muito em economia familiar. Ele é um engenheiro, engenheiro de projetos, ele é um engenheiro de telecomunicações, uma pessoa muito inteligente, se chama Marcelo Dolabella, mas eu deixei essa entrevista com ele para outra hora. E hoje eu vim aqui para fazer uma reflexão somente com vocês, nessa abertura. Essa minha reflexão eu tenho visto muito e olhado para mim mesmo, né? Para outras pessoas, para quem relaciona diretamente comigo, quem não relaciona. E sempre vem uma pergunta: por que nós somos assim? Por que fazemos certas coisas e por que nós não fazemos certas coisas? Esta é uma questão muito interessante, muito importante para todos nós, não é? Para responder essa pergunta. E quando você mergulha e navega na sua vida, eu vou encontrar minha raiz de uma família humilde, pessoas que nunca tiveram grandes posses nenhuma, né? Um farmacêutico que era meu avô paterno, prático. Meu pai, que teve até o terceiro ano primário naquela época, vamos dizer assim, mas tornou-se um funcionário público. Minha mãe, que era uma comerciante. Eu não conheci o meu avô materno, mas a minha avó materna era uma pessoa de casa, uma dona de casa, mas uma pessoa maravilhosa, de um coração estupendo. A minha avó paterna também tinha uma habilidade muito grande. Naquela época você não encontrava muitas flores, então ela fazia flor, buquê de flor para as noivas, fazia várias coisas disso, numa perfeição maravilhosa. Todos os homens da minha família tinham um hábito, né, assim, os próximos do meu pai, irmãos do meu avô, irmãos do meu pai, na época era permitido caçar e tal. E eles gostavam muito de conversar, bater um papo, uma prosa, após ter chegado uma caça, ou mesmo se reunindo para conversar. Bom, aí eu fiquei pensando, cara, como que foi isso nessa? O que isso afetou a minha vida? O que não afetou? O que eu trouxe? Eu não trouxe. E por que isso? Essa influência da formação nossa, hoje eu vejo a importância que ela tem. Porque a parte que eu vejo que é o centro, o canal, é o pilar, eu consegui transferir isso para os meus 3 filhos. Eu fico numa felicidade imensa quando eu os vejo reproduzindo uma série de coisas. Hoje eu vi uma gravação da minha filha mais velha, a Thaís, que eu assim fiquei babando, né? Como ela se comportou, como ela se postou, a forma que ela expressou, etc., né? A formação de caráter dela, profissional, pessoal, como os outros dois também. Então eu olho para mim e falo, caramba, por que isso?
Mas aí eu começo a pensar um pouco e vejo a minha parte, a minha concepção, que nem sabia que esse nome era ético, né? Nem sabia disso. E meu pai, num evento lá em casa, e que ele mandou uma pessoa se retirar lá de casa porque ele fez uma oferta para ele indecorosa. Eu era ainda um menino, 12 anos por aí, 11 anos, eu não me lembro bem, mas por aí. Depois que essa pessoa saiu lá de casa, ele não deixou sair ao lado dele. Quando essa pessoa saiu, aí eu vi o primeiro valor que meu pai me passou. Ele virou para mim e falou assim: meu filho, quando você colocar a cabeça no travesseiro, durma. Lógico que eu não entendi isso. E nem tive coragem de perguntar para ele. Né? Naquela época a gente não podia fazer essas perguntas, né? Então, a coisa, o pai falou, o avô falou, acabou, né? Hoje eu entendo que ele me deu uma noção de ética mais importante do mundo. Né? Muito importante. Ou seja, uma noção de que o que é seu é seu. Não se apodere das coisas dos outros. Não aceita você ser cooptado a fazer coisas que você não terá coragem de contar para ninguém. Então hoje eu falo, cara, minha formação ética, ela vem com essa base forte do meu pai, do meu avô, da minha família naquela época, né? Então eu falo assim, então eu tenho essas coisas e hoje eu tenho outros valores que eu falo, aí eu consigo recuperar isso, né? Eu busco recuperar isso para eu poder entender esse processo. Porque quando você compreende, não é? Quando você compreende, você vai entender melhor, você vai perceber melhor as coisas. Então, tem uma importância enorme na nossa vida você compreender o que está acontecendo com você. Não fazer como estão fazendo hoje, jogando a história fora, jogando a história da sua família, a história que você percebeu do mundo, das pessoas, formação das pessoas, jogando isso no lixo, como se não servisse para nada. Só tem valor se você consultou e achou no Google. E o resto? Aquilo que é o seu alicerce, que é a sua formação, aquilo que dirige a sua vida, mesmo que você não tenha uma consciência plena disso, mas os seus atos são a partir disso. E que muitas vezes você se surpreende com eles. Portanto, essa minha abertura, vamos dizer assim, desse canal, fazendo esse podcast, fazendo uma reflexão importante, é que me leva a um contexto muito interessante de observação do que está acontecendo à minha volta e comigo mesmo. Valores que talvez antes para mim eram grandes, hoje eu estou revendo, falei, cara, isso não serve para nada. Coisas que eu talvez desprezava e vejo a importância deles. A importância de uma amizade, a importância de um amigo, a importância da família, não é? A importância de pessoas que passaram na sua vida e em um determinado tempo ela manifesta o tanto que você foi importante na vida dela. Que valor é esse? Que valor importante é esse? Você saber que você deu alguma coisa até sem você pensar que você está entregando alguma coisa para as pessoas. É com seus atos, com seus exemplos, certos ou errados, não importa. O que importa é a visão do outro que recebeu e como recebeu. Então, essa reflexão que eu estou fazendo aqui nessa abertura tem uma importância para mim maravilhosa. E mais, eu não falei para ninguém dessa abertura, eu não pedi ninguém para estar aqui ao vivo, não pedi ninguém para estar aqui conversando, estar perguntando absolutamente nada. Eu quis fazer essa reflexão sozinho. Dessa forma,
talvez eu me abra mais, né? Eu coloque mais. Talvez não, não sei. É uma experiência que está começando hoje. Eu espero que ela vá durante muito tempo agora. Quero fazer desse canal uma abertura, quero fazer desse canal que seja com a durabilidade o tanto que for necessário. Ele não tem nenhuma pretensão comercial, não é? A não ser que eu dividi um pouco que eu sei, voluntariamente, não é? Então, assim, dessa forma, eu tenho que, se alguém assistir e gostar, se alguém assistir e falou que vale a pena, e o dia que eu colocar o outro que vá lá e assista, não é? Eu já fico muito feliz com isso. Então, essa primeira, vamos dizer assim, esse primeiro podcast é no sentido de, é só essa reflexão sobre a nossa vida. Eu acho que cada um, eu recomendo muito, faça isso sempre. Não uma vez, nem duas, né? Só uma... Não, medita sobre isso. Olhar para a nossa vida é muito importante, para a gente valorizar cada segundo que se passa. Aplicar a sua vida em algo importante. Um grande, hoje eu não vou citar o nome dele, mas porque fugiu da minha cabeça, mas na outra oportunidade eu falo, um grande poeta no Rio Grande do Sul. Até hoje, desde o dia que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei maravilhado, que escreveu na sua lápide: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. E aonde que ele está? Nas obras dele, naquilo que ele escreveu, nas poesias, nos textos, nos teatros que ele esteve, etc. Isso me incentivou muito. Aonde que eu estou? Estou nas minhas obras, se eu as produzir. Mas se eu não as produzir, eu não posso dizer que estão nas minhas obras. As minhas obras talvez começaram com meus filhos, né? Começaram como filho da Maria Nazaré, do seu Luiz Moraes, filho da mãe Elisa, que com a morte da minha mãe, ela veio, Deus enviou essa segunda mãe para mim, que cuidou de mim maravilhosamente bem, que eu tenho assim um apreço, um amor, um carinho por ela imenso, por ela ter participado da minha vida tão positivamente, da vida do meu pai, dos meus irmãos. Então essa reflexão, e a gente fala o seguinte: poxa vida, então o que eu sou hoje, grande parte eu devo a eles, por essa carga genética, essa carga de conhecimento, de aprendizado que me deixaram desde que eu nasci. Os valores. Então, muitas vezes você fica, não, poxa, como é que eu sou? Não, eu sou porque eu tenho esses valores, porque eu recebi e soube cuidar deles. Eu não desvirtuei esses valores. E quando eu estou praticando isso numa vida familiar ou profissional, isso vem naturalmente. O respeito pelas pessoas, o cuidar das pessoas, porque eu fui ensinado assim. Isso foi um presente de Deus que me deu através dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós, todos que participaram um pouco da minha vida, não é? Muito bem. Então era esse, né, esse início, que isso para mim é fantástico, não sabe a alegria que eu estou aqui para poder produzir isso. Já estou louco para chegar amanhã, que eu já estou com outra ideia, que eu vou produzir outro vídeo e assim vou povoando isso aqui. Uma hora alguém vai assistir, uma hora alguém vai gostar, não é? Eu fico feliz com isso, tá bem? Então, muito obrigado. Se alguém assistiu, eu fico muito feliz. Não deixa de deixar o comentário, se por acaso você tem algum,
Gostou, não gostou? Se não deixar também, eu já estou feliz de você ter visto. Tá bem? Grande abraço, fique com Deus. Um beijo no coração.